A pequena propriedade rural explorada pela família é impenhorável, mesmo que o devedor tenha outros imóveis. Olá, bem-vindo, bem-vinda a este episódio do podcast Súmula 7 e também, a partir de agora, transmitindo pelo YouTube a gravação deste podcast. Meu nome é Giovanni Fialho, do Advogado Superior, e vamos tratar de tudo sobre o informativo 689 do STJ, que foi publicado no dia 22 de março de 2021. Para começar, se você ainda não segue nas redes sociais, o Instagram, temos o YouTube, temos também o canal no Telegram, que já conta com mais de 4.000 inscritos. Procure lá, Advogado Superior. E para começar, nós temos aí uma notícia interessante que o STJ resolveu fazer, que é a mudança da rotina dos informativos. Desde o ano de 2021, ali no final de fevereiro, início de março, eles começaram a fazer a divulgação semanal. Por muitos anos, mais de 10 anos, foi quinzenal. E agora resolveram fazer semanalmente. Então nós teremos nossos programas semanais, começando com este, falando do informativo 689. Nós temos 9 julgados em destaque nesse informativo. Para começar, somente um destacado da matéria penal, mas todos os outros também muito interessantes. E é por isso que a gente vai começar com o número 1, da Corte Especial, conflito de competência 170.111 do Distrito Federal, Titio Francisco Falcão, relator. É um conflito de competência interno. Para quem não sabe ou não tem tanta lide nos tribunais, é possível um conflito de competência interno, que no caso do STJ aconteceu entre turmas integrantes da primeira sessão e da terceira sessão. A discussão era o seguinte: julgar interdição de estabelecimentos prisionais. A quem compete no âmbito do STJ? Qual é a questão analisada? Segundo o regimento do STJ, o artigo 9º do regimento, a competência interna do STJ é fixada de acordo com a natureza da matéria jurídica. Por isso, nós temos a primeira seção de direito público, a segunda seção de direito privado e a terceira seção de direito penal. Esse é o ponto único de competência, salvo as competências específicas da Corte Especial. Por isso, a análise de fiscalização e interdição de estabelecimentos prisionais, apesar de ser, num primeiro momento, uma matéria de cunho penal, de execução penal, mas ela tem uma natureza administrativa. Esse é o entendimento. Portanto, quando chegar algum questionamento dessa matéria junto ao STJ, a competência é da primeira sessão. É isso que foi decidido neste julgado. Compete à primeira sessão do STJ julgar interdição de estabelecimentos prisionais. Partindo para os julgados das sessões, o único destacado é da terceira sessão, direito privado, até eu ia falar besteira, ó. Direito penal, Titio Reinaldo Soares da Fonseca. O ministro Reinaldo foi relator do habeas corpus 602.425. E olha que interessante, existe o ENSEJA, com 2 Cs. É uma sigla, significa Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos. O que é isso? E por que ele virou um problema no âmbito penal? Porque esse exame é destinado a aferir proficiência. O que é proficiência? É igual quando você faz aquela prova de inglês, você fala inglês ou outro idioma, né? Porque o inglês acaba que é mais conhecido para esses fins. Você fala algum idioma, não tem aquela certificação de cursos tais e tais, ou mesmo que você tenha, você quer obter, porque facilita para algumas finalidades, principalmente acadêmicas, por exemplo, isenção de fazer prova de idiomas em seleção de pós-graduação estrito sensu. E aí você faz o exame de proficiência para mostrar o quê? Tô certificando que esse cara aqui, essa mulher aqui, sabe fazer o negócio, sabe falar, independente de formação acadêmica, técnica. Então, é essa a ideia do ENSEJA para aferir competências, habilidades, conhecimentos de jovens e adultos que
não concluíram o ensino fundamental na idade correta. É aquela ideia de, poxa, às vezes as pessoas não têm o ensino fundamental escolarizado dentro do que a Lei de Diretrizes e Bases estabelece, mas é uma pessoa que conhece. Quantos de nós não tivemos pais, avós, antecedentes que simplesmente são assim também? Então, essa é a ideia do Enseja para trazer essa certificação. E aí, a Lei de Execução Penal traz no artigo 126 a questão interessante. O condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remissão, aqui é com cedilha, hein? Não vai confundir. Poderá remir por trabalho por estudo parte do tempo de execução da pena. Aí veio a controvérsia. O CNJ expediu a recomendação número 44 de 2013, que fala sobre a utilização do Enseja, da aprovação do Enseja, para fins de remissão da pena. Faz sentido, já que ele está valorizando a própria política constitucional de acesso à educação e de inclusão de todas as pessoas e também os apenados têm que estar incluídos, né? Então, essa recomendação fala um texto sobre o abatimento, a remissão, mas ficou confusa e aí deu uma série de problemas. A recomendação, ela fala em 50% de 1.600 horas aula, no caso do ensino fundamental, ou 1.200 horas aula, no caso do ensino médio. Então, quando a resolução fala em 50% da carga horária, esse total que ela fala, 1.600 ou 1.200, é o resultado final de horas a ser já contabilizado, já é fruto dos 50% calculado, ou esse é o valor total e tem que ser extraído os 50%. Essa é uma dúvida. A resolução realmente dá margem para interpretação. Na dúvida, o que o STJ está entendendo? Em benefício do apenado, já que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e também resolução do Conselho Nacional de Educação estabelecem que essas cargas horárias, 1.600 horas para o ensino fundamental, mais séries finais, e 1.200 para o ensino médio, elas são mínimas. Essa resolução e também a LDB falam que essas horas são no mínimo 1.600 no ensino fundamental, séries finais. Ou seja, se uma determinada escola quiser colocar 4.000 horas, coisa assim absurda, mas vai lá. Pode, porque ali é mínimo. E aí, o apenado aprovado no Enseja, ele tem direito a remir 1.600 horas ou, dividido por 2, tirando 50%, 800 horas. Essa foi a discussão e a tese firmada é a seguinte: as 1.200 ou 1.600 horas dispostas na recomendação 44 do CNJ já equivalem ao 50% da carga horária definida legalmente. Ou seja, na aprovação do Enseja, deve-se pegar aquela carga horária de 1.600 horas, no caso do ensino fundamental, e ela inteira ser calculada para fins de remissão. 1.600 horas dividido por 12 significa 133 dias de remissão. E o que defendiam a tese contrária é que seriam 800 horas. Então, na verdade, esse é o entendimento firmado. Por isso, no habeas corpus 602.425, interessante essa matéria de cunho penal. Entrando nas questões de direito público, temos um julgado destacado somente dessa matéria, da segunda turma, titia a Suzete Magalhães. E essa, olha, sobre questão constitucional, precatório. Às vezes alunos me perguntam assim, mas pode o STJ analisar matéria constitucional? Pode, é claro que pode. Primeiro que qualquer tribunal pode. O que não cabe ao STJ é, em sede de recurso especial, alegar afronta à Constituição. Mas até no recurso especial, ao aplicar o direito à espécie, ele pode sim analisar a matéria constitucional. Neste caso aqui, foi em um recurso ordinário em mandado de segurança. Então, cognição ampla, muito diferente do recurso especial. É o RMS 65.747 de São Paulo. Questão controvertida, precatório, pagamento de precatório, ordem de preferência. O artigo 100, parágrafo 2º da Constituição, fala expressamente que os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, sejam eles originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 anos de idade ou sejam portadores de doença grave ou pessoas com deficiência,
assim definidos na forma da lei, ou seja, essas hipóteses todas, serão pagos com preferência. Então a ideia da preferência lá no parágrafo 2º do artigo 100 da Constituição. Aí o que aconteceu no caso? Olha que interessante. Um idoso titular de precatório de natureza não alimentar, natureza comum, pediu preferência na ordem de pagamento do precatório, alegando o Estatuto do Idoso, o artigo 71, fala sobre a ordem de preferência de julgamentos e tudo mais. O STJ então analisou a matéria e disse o seguinte, olha, o artigo 71, ele fala mesmo sobre preferência em questões processuais, judicializadas, processos administrativos e tal. Mas a ordem de pagamento do precatório não é regulada pelo Estatuto do Idoso. Por quê? Porque tem previsão constitucional. E os requisitos lá são cumulativos. Isso é interessante. Por quê? Porque não basta ser idoso ou pessoa com deficiência, por exemplo. É necessário que, além de um desses requisitos, seja o crédito de natureza alimentar. O STJ entende que os requisitos exigidos constitucionalmente são cumulativos. Então, anota aí qual é a tese que foi consignada. Para a obtenção da preferência no pagamento de precatório, faz-se necessária a conjugação dos requisitos constantes no artigo 100, parágrafo 2º da Constituição. Ou seja, dívida de natureza alimentar e titular idoso ou com doença grave ou pessoa com deficiência. Por isso, nada de querer furar fila aí, hein? Eu entendo a questão, mas o entendimento é que foi cumulativo. Esse é o único julgado de direito público. Entrando nas matérias de direito privado, é o maior número deste informativo. São aí 6, olha, não sei nem contar. 6 julgados de direito privado. Anote aí então para começar. Terceira turma, Titianancy Andrighi, recurso especial número 1.857.852 do Rio Grande do Sul, 1857852. Olha que interessante. Olha a questão aqui. Realmente teve uma repercussão muito curiosa esse caso. O Supremo já decidiu, faz um tempo, no tema número 809 da repercussão geral, ele decidiu o seguinte: é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios prevista no artigo 1790 do Código Civil. Essa discussão chegou aí até para a Corte Especial do STJ, incidente de inconstitucionalidade, mas o Supremo já bateu o martelo quanto a isso. Então, inconstitucional a distinção de regimes sucessórios prevista no artigo 1790 do Código Civil, devendo, tanto para casamento quanto para união estável, ser analisado o regime do artigo 1829 do Código Civil. Então, o 1790, ele chegou a ter umas discussões até no STJ sobre inconstitucionalidade, foi levantado incidente de constitucionalidade perante o órgão especial e o Supremo já bateu o martelo. Ponto, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios do artigo 1790. Perfeito. Vamos pegar então a seguinte questão. Paulo morreu. Deixou um monte de irmãos, uns 8 ou 9, uma reca de irmãos. Ok, aí eles transacionaram e a sentença homologou o acordo feito entre os colaterais. Transitou em julgado. Nesse caso, depois descobriram até que havia tendência de ter um outro bem, então não foi expedido formal de partilha, ficou aguardando essa apuração. Nesse interstício entre o trânsito em julgado e a expedição do formal de partilha, Maria apareceu. Quem é Maria? Ei, eu sou convivente do Decujus. Peraí, que história é essa que vocês já organizaram tudo e me deixaram de fora? Epa! E ficou comprovado aquilo ali. Não era um questionamento. Sentença juridicamente inexistente, já que o litisconsorte necessário, no caso convivente, não foi citado. Ok, aí, então, seria possível até mesmo a querela nullitatis. E aí veio a discussão, pode ser anulada a sentença ainda no bojo do próprio inventário? Pode, foi essa a conclusão. E na nova dinâmica a ser empregada, na nova distinção, na nova distribuição dos bens dentro do inventário perante os herdeiros, deve ser observado o tema definido no Supremo 809. Por isso, olha a tese afirmada. Tô até enrolando a língua. É imperiosa a aplicação da tese firmada pelo Supremo,
tema 809, que impõe a igualdade de tratamento no regime sucessório entre cônjuges e companheiros, em processo cuja inexistência jurídica da sentença de partilha, ante a ausência de citação do litisconsorte necessário, impede a formação da coisa julgada material. Então, se o litisconsorte necessário, no caso convivente, não foi citado, logo, juridicamente inexistente, não há coisa julgada material. Ao ser anulada aquela sentença, ou melhor, simplesmente declarada inexistente, né, melhor dizendo, aí sim o tema 809 tem que ser aplicado com certeza. Este é o primeiro julgado da terceira turma. O segundo julgado, também da terceira turma, tem como relator o titio Ricardo Vilas Boas Cueva, no recurso especial número 1.622.450 de São Paulo, 1.622.450. Olha a tese. O termo inicial da prescrição da pretensão de obter o ressarcimento pela perda de uma chance decorrente da ausência de apresentação de agravo de instrumento é a data do conhecimento do dano. Entendeu? Pronto? Não. Então tá bom. Não tem problema. Vamos traduzir em miúdos o que aconteceu. Lembrando do nosso amigo, Tício litiga em juízo. Seu advogado vai interpor agravo de instrumento. Qual o problema? O advogado, perde o prazo. Intempestivo agravo de instrumento de Tício. Aí, ele fica quieto, não fala nada. Teoria da actionata, prevista no artigo 189 do Código Civil, ou seja, no momento do dano, salvo duas exceções. Não é que elas afastam a teoria da actionata, tem uma aplicação específica. Primeira hipótese de flexibilização dessa regra, quando houver expressa previsão legal. Por exemplo, o artigo 200 do Código Civil, que fala que a ação civil pendente de apuração criminal, aí sim você precisa aguardar porque tem uma previsão legal. A segunda hipótese é o que se chama, até doutrinariamente, de teoria subjetiva da actionata. Não é bem teoria, é um viés subjetivo. Não seria possível, isso em situações excepcionais, não seria possível ao lesado conhecimento da lesão. Um exemplo clássico, a pessoa descobre que contraiu o vírus HIV, só descobre isso anos depois que fez uma transfusão de sangue. E, após estudos, foi identificado, foi nesse ato, foi nessa transfusão. Opa, agora que ele sabe, então, a partir dali, é que ele tem o marco inicial, a actionata de viés subjetivo. São essas duas hipóteses em que não se aplica a actionata objetiva, se é que assim eu posso dizer. No caso, o que aconteceu? O Tício, então, litigava em juízo e o seu advogado apresentou um agravo de instrumento intempestivo. Nós sabemos que existe aí a ideia da perda de uma chance a ser apurada pela imperícia do advogado. No caso, não pode ser considerada a data limite da interposição do agravo. Qual era a discussão? Digamos que a data do agravo terminasse no dia 10 de qualquer mês. E aí ele foi e entrou com agravo no dia 12, intempestivo, acabou. Aí o que ele defendia? Olha só, a data limite para entrar com agravo era o dia 10. Então, a partir daí, surge a pretensão a ser deduzida em juízo contra o advogado. Aí o STJ disse: não, neném, nada disso. Olha só, não pode ser considerada essa data limite da interposição como termo inicial da prescrição, não pela perda de uma chance. Por quê? Porque é uma relação de confiança entre o cliente e o advogado. Então, somente quando o cliente tomou conhecimento da perda da oportunidade é que surgiu para ele a possibilidade de questionamento. Por isso, Tício pode sim entrar em juízo pedindo a responsabilidade civil do então advogado. Por isso, olha a tese novamente firmada. O termo inicial da prescrição da pretensão de obter o ressarcimento pela perda de uma chance decorrente da ausência de apresentação de agravo de instrumento é a data do conhecimento do dano. Então, fique esperto, você advogado, você advogada. Tem gente que tem aí até o seguro para poder advogar em caso de eventuais problemas como esse, mas é uma dor de cabeça. Perder prazo, problemaço, hein? Mais um julgado da terceira turma, dessa vez relatora Titia Nancy Andrighi, do recurso especial número 1.899.674 de São Paulo. Pergunto: falece uma pessoa que é titular de um plano de saúde coletivo, seja ele empresarial ou por adesão. A Lei 9.656, a Lei dos Planos de Saúde, ela estabelece em seu artigo 30, os dependentes têm direito a
serem incluídos no plano e a continuar naquela situação. Aí o que aconteceu no caso concreto? A operadora do plano de saúde fez uma ressalva no contrato que os dependentes iam assinar, dizendo: olha, vocês, dependentes do falecido, têm sim direito à continuidade do plano coletivo, mas têm que assumir eventual dívida deixada pelo decujus. Se não fizerem isso, são excluídos do plano. Aí entraram em juízo, falaram: que é isso, palhaçada é essa aí? Pode não. Até porque o exercício dessa manifestação é abusiva. É uma verdadeira moeda de troca até, né? Diante até de uma situação de fragilidade da beneficiária. Por isso, essa é a tese firmada pelo STJ. Não há qualquer ressalva ou restrição no artigo 30 da Lei 9656. Essas dívidas, se existirem, têm que ser cobradas pelas vias de cobrança normais, mas não com essa condição contratual. Tese: é abusiva cláusula contratual de plano de saúde que impõe à dependente a obrigação de assumir eventual dívida do falecido titular sob pena de exclusão do plano. Então, você que advoga aí nessa área de consumidor ou de plano de saúde, anote que é interessante demais essa conclusão. O próximo julgado da terceira turma, relator Titio Marco Aurélio Belize, recurso especial número 1.847.194, Mato Grosso do Sul. Ah, muito interessante isso aqui, muito interessante. Por quê? Porque houve uma diferença entre o CPC de 73 e o CPC atual. No CPC de 73, nós estamos falando aqui da ação de prestação de contas. Então, no CPC de 73... a primeira fase da ação de prestação de contas, quando sentenciada, essa sentença tinha natureza de sentença, portanto, impugnável via apelação, que tinha e tem ainda efeito suspensivo. Já no CPC de 2015, a natureza é de decisão interlocutória de mérito, portanto, recorrível via agravo de instrumento. E em tese, em regra, não tem efeito suspensivo. Por isso, o artigo 550, parágrafo 5º do CPC, quando ele fala sobre o cumprimento da decisão da primeira fase da ação de prestação de contas, ele fala em o que? Prazo. A contagem do prazo para a prestação de contas, para apresentar as contas, flui a partir da intimação da parte, da pessoa do seu advogado, ou seja, da publicação. Então, olha a tese firmada. O termo inicial do prazo de 15 dias, previsto no 550, parágrafo 5º do CPC, para o réu cumprir a condenação da primeira fase do procedimento de exigir contas, começa a fluir automaticamente a partir da intimação do réu, na pessoa do seu advogado, acerca daquela respectiva decisão. Anote aí se você litiga ou atua nessas questões de prestação de contas. O último julgado da terceira turma, que é o penúltimo do nosso rol, é da Titiana Nancy Andrighi, recurso especial número 1.913.236 de Mato Grosso. Olha o que aconteceu nesse caso aqui. No CPC de 73, ou melhor, no CPC de 2015, atual, nós temos o artigo 833, inciso 8, que diz: são impenhoráveis a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. O que é uma pequena propriedade rural? É aquela prevista na Lei 8.629 de 93. Ou seja, que possua até 4 módulos fiscais. E aí veio a dúvida. Para mim veio, eu fui pesquisar. O que é um módulo fiscal? É uma definição um pouco fluida dada pelo INCRA, de acordo com as especificidades de cada região, de cada local, até por conta de densidade demográfica. E isso pode variar de 5 hectares, um módulo fiscal pode ter 5 hectares até 110 hectares. Na região da Amazônia, por exemplo, tem grandes áreas não habitadas ou com pouquíssima habitação, chegam a 110 hectares o módulo fiscal. Mas no sul e no sudeste do país é mais baixo essa medida, geralmente ficando ali nos 5, 10, 15, 20 até 25 módulos é o mais comum. Isso está no site do INCRA. Foi bem interessante a pesquisa. De qualquer maneira, 4 módulos fiscais é o definido em lei para a pequena propriedade rural ser, então, impenhorável. Acontece que no CPC de 73, a interpretação dada é que era ônus do
credor mostrar a exploração familiar. No CPC de 2015, não. Essa exigência é da própria lei, sendo ônus de quem? Do executado. O executado tem que comprovar que sim, eu tenho uma pequena propriedade rural e ela é trabalhada pela família. Então, se o executado não comprovar a exploração familiar, afastado fica o escudo da impenhorabilidade. Além do mais, aqui é um ponto mais interessante. Além do mais, não há exigência de que seja o único imóvel do executado, bastando que ele cumpra esses dois requisitos: pequena propriedade rural e explorada pela família, mesmo que tenha outros imóveis. Pois é, aí é que é interessante e gera uma discussão, eu sei disso, mas essa foi a tese firmada. Quer complicar mais? Olha só, ainda que esse bem, que seja pequena propriedade explorada pela família, e ainda que ele não seja o único imóvel do devedor, ele tenha sido dado como garantia hipotecária, ainda assim ele é impenhorável. Não afasta a impenhorabilidade a entrega do imóvel como garantia hipotecária. Haja vista o que tratar-se de norma de ordem pública e, portanto, inafastável pela vontade das partes. Olha aí a tese firmada. Para a proteção da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, é ônus do executado comprovar que o imóvel é explorado pela família, prevalecendo a proteção, mesmo que tenha sido dado em garantia hipotecária ou não se tratando de único bem do devedor. Eu acho que os credores ficaram chateados com essa decisão, mas anote aí se você tem alguma causa envolvendo algo parecido ou venha a ter, porque você tem que saber a jurisprudência logo no início da causa. O último julgado a ser analisado é também de direito privado, mas é da quarta turma. Relator, titio Antônio Carlos Ferreira, no recurso especial número 1.383.914 do Rio Grande do Sul. Olha só o que ficou decidido. A ótica dessa análise foi toda feita com base na antiga lei de falências, o Decreto-Lei 7661 de 45. Então, nada da Lei 11.101, tá? É aquela antiga, o Decreto-Lei. O que é o encargo da massa falida? Não se incluem nesse conceito somente os encargos do processo de falência, não. Pagamento, por exemplo, das custas judiciais do processo de falência, peritos. Não. Inclui também outras causas. No caso, o que aconteceu? A massa falida litigava em um processo X, que não era a própria falência, e ela então, em embargo de terceiro lá naquele outro processo X, foi condenada como litigante de má-fé. E aí, houve a seguinte distinção no julgado do STJ. Existem os credores da massa, que têm personalidade jurídica, e existem os credores da falência. Os credores da massa, que tomou essa personalidade jurídica, eles não têm que se habilitar, não. Eles simplesmente têm o quê? O direito a ser recebido da massa, porque é diferente dos credores da falência. Então, anote aí a tese falimentar. Os encargos da massa são preferenciais e não dependem de habilitação para serem satisfeitos, observadas as ressalvas legais do artigo 124 do Decreto-Lei 7661 de 45. Esse foi então mais um episódio do nosso podcast e agora também do nosso videocast analisando o informativo 689 do STJ. Você já nos segue nas redes sociais? Segue lá, Instagram, YouTube, o canal do Telegram, em todas as plataformas de mídia esse podcast, no Facebook e muito mais. Foi um prazer estar com você e nós nos vemos com certeza na próxima semana com o próximo informativo. Obrigado pela sua audiência. Beijo do tio, sucesso nos seus recursos e nas suas casas.